Bom, hoje eu tô aqui realizando um sonho. Há um certo tempo eu conheci a Sandra, um curso que a gente fez de Enneagrama e com um amigo em comum, o Rodrigo. E aí, como conhecer ele, conhecia nós duas, a gente parou para conversar algumas vezes e a Sandra me falou algumas coisas sobre constelação e sobre educação que me impactaram muito. E eu, desde esse dia, e depois vim fazer constelação com a Sandra e percebi uma pessoa assim riquíssima em habilidades, em sensibilidade, em profissionalismo, assim, que sou apaixonada. E eu pensei, nossa, eu tenho que compartilhar isso com mais gente, né? Não dá pra ficar só comigo não, tem que esparramar, tem que compartilhar, tem que dividir, porque o conhecimento ele só faz sentido se a gente compartilha, né? Então eu tô aqui realizando um sonho. Vou pedir pra Sandra falar um pouquinho qual é a formação dela, o que ela fez até aqui. Eu já sei tudo, mas eu quero que vocês saibam também. Conta aí um pouquinho pra gente, Sandra. Olha, a minha primeira formação, de verdade, é educação física. Eu venho da escola, eu fui concursada, escola pública, dei muita aula, mas eu começo a minha vida acadêmica com a educação física. E desde esse tempo, sempre me chamou muito a atenção a questão corporal. E depois eu fui observando que toda a formação que eu faço depois, tendo como base a questão corporal, foi fundamental. É um outro olhar, porque depois a gente vê que todo o caminho que se faz, a psicologia e assim por diante, tudo é muito mental, como se o cérebro fosse a sede de toda a inteligência. E estudando o Lowen, a análise bioenergética seriamente, a gente vê que o corpo é que tem de verdade a grande sabedoria. O cérebro faz as análises e assim por diante, mas o comportamento efetivo e as sensações, a sensorialidade, a psicomotricidade, tudo isso tem muito a ver com a questão corporal. Então a educação física me deu essa base. Da educação física eu fui para a psicopedagogia, porque eu queria entender por que os meus alunos eram tão bons na quadra, no pátio, que eu trabalhava com crianças menores, e as professoras reclamavam tanto e eles tinham tantas dificuldades em aprendizagem e assim por diante. Aí surgiu a psicopedagogia, sou da primeira turma da psicopedagogia daqui de Jundiaí. E aí eu fui observando quanto era importante a questão da psicomotricidade e as lacunas que ficavam, E aí eu me encantei com isso. Da psicopedagogia eu fui para o psicodrama pedagógico, corpo, expressão. Do psicodrama eu tive questões familiares difíceis, que são conflitos que a gente precisa superar. Eu fui para a terapia, para a psicanálise, e a minha psicanalista me disse, faça psicologia. Eu falei, não, como assim psicologia? Eu tenho 3 filhos, cachorro, casa para cuidar, tenho meu consultório de psicopedagoga. Como que eu vou ficar 5 anos sentada numa carteira, Eu não tenho tempo. Ela fala, faça psicologia, que é a sua cara, você precisa fazer psicologia. Não fui. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A psicologia, ela integrou para mim os saberes. Eu me senti na aula de patchwork, sabe? Você faz os blocos e eu não sabia fazer a colcha, Eu fazia dentro de mim, mas ao mesmo tempo, quando eu falava a respeito, as pessoas pensavam que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. E aí eu pude ver como tudo se integra no saber humano, E nós somos um complexo, na verdade, E tudo isso está interligado, tá certo? E da psicologia, eu conheci o trabalho do Gasparetto, fiquei 12 anos como aluno do Gasparetto, estudando também muita questão ligada à energia, à espiritualidade, que isso é muito importante dentro do meu trabalho, até chegar na constelação familiar. Então, a constelação familiar, estou desde 2008, 2009, e a minha formação vem com Renato Bertatti, que é um grande nome da constelação no Brasil, professor agora da Hellinger Schule, E em 2017 eu estive na Alemanha e eu nunca mais parei de estudar. Aí
4 formações dentro da pedagogia sistêmica. Pedagogia sistêmica são as leis, as ordens do amor, como Bert denomina, né? A descoberta, é uma descoberta dessas forças primitivas da natureza que regem os relacionamentos, né? E aí isso aplicado à educação, aplicado à escola. Então se chama pedagogia sistêmica, não é? Que fundamentalmente é uma postura que você assume, que você constrói e que aí você vai fazer o trabalho com o seu conteúdo de sala de aula, suas questões escolares, mas uma postura adotada. É como se fosse um pano de fundo que vai para todo professor, né? É um lugar que você ocupa, né? E você não precisa externalizar, falar mil coisas, não. É deste lugar que eu aciono, que eu pratico a minha profissão. Né? Eu lembro que quando a gente se conheceu, o que me chamou muita atenção foi quando você trouxe para mim uma vivência da sua escola. Sim. Né? Que você teve lá uma questão de uma sala mais agitada, né? Sim. E aí eu falei assim, nossa, como todos os professores precisam saber desses pequenos detalhes que podem fazer muita diferença no ano inteiro das crianças. E a gente, né, tem um ano aí pela frente, eu acho que a gente poderia compartilhar, então, com o pessoal que me acompanha, que acompanha a empreendedoria. Então, eu queria que você contasse primeiro esse caos. esse caos. Porque, veja, são as ordens. O que são essas ordens? São as leis que regem os relacionamentos. Essas leis, quando você usa, né, aplica, leva essas leis em consideração, você tem uma mudança no ambiente. Então, na escola, eu havia comprado uma escola infantil, essa escola já tinha 9 anos, era uma casa grande, não é? E as crianças se colocavam ali para poder ir para a sala de aula. Eu me lembro dessa professora, que era uma professora de uma escola pública da cidade de Louveira, aqui de perto, e à tarde ela fazia o segundo turno dela na minha escola. Ela estava na escola há 9 anos e eu havia comprado a escola. E aí aquele barulho, aquele tumulto, e as crianças aí corriam porque cada uma queria chegar mais perto da professora, daí tinha um corredor, porque é uma casa grande, mas as salas de aula, claro que são os quartos, né? Escola infantil, né? Então as crianças corriam e colocavam as mãozinhas assim para que ninguém passasse nos corredores e assim. E na escola grande tem a mesma coisa, né? Não é eles eram muito pequenos, era maternal 2, né? E aí eu observei e tal, e eu sugeri a ela, né? Se ela aceitava uma sugestão e que nós pudéssemos colocar então a fila para entrar na sala de aula por ordem de nascimento, por ordem de chegada na vida. Não é? Que é isso? Isso é a segunda lei, a segunda ordem, né, que Bert descobriu, que é a hierarquia, a precedência, que é quem chegou primeiro tem direito. Essa é a segunda lei. Né? E aí eu expliquei para ela como funcionava e saí. Né? Fui fazer outras coisas e tal. E aí as coisas foram caminhando na escola, então tinha minha irmã na secretaria, a minha filha na coordenação e eu passando pela escola e vindo ao consultório. Aí, algum tempo depois, eu começo a observar que não tem barulho na escola. Silêncio na escola e tal, e tal. E aí eu disse, olha, que interessante, não é? Mudou muito, não é? Ela disse assim, eu falei, então você fez o que eu te sugeri? Ela falou, no mesmo dia eu fui até a secretaria e peguei a lista da ordem de nascimento das crianças e coloquei... Porque não é só a idade, né? Não. Tem o mês ali, todo dia. Né? 2 crianças em janeiro. Quem nasceu primeiro? Veja, é ordem de chegada na vida, ordem de chegada, nascimento. Isso é uma ordem, é uma lei. Né? Não é uma regra. E a escola, a gente sempre, né, ouviu dizer, sempre fez, né? Por ordem de tamanho, por ordem menino e depois menina, né? Primeiro menino, depois meninos, e assim por diante. E a gente sempre tinha um não ali, ou um tumulto. E eu dando aula na escola, de uma pós-graduação, as alunas me contavam, inclusive uma das cidades aqui vizinhas,
a Secretaria da Educação aboliu a fila porque não tinha, é melhor sem fila, não é? Porque assim as pessoas se sentem... Na verdade, a dificuldade com a fila é porque nós não aplicamos o fluxo da natureza. E aí nós tentamos várias formas e nenhuma dá certo. E aí a paz se estabeleceu, porque é uma calma que é uma calma interior. Eu estou no meu lugar. Estou no meu lugar. E assim, na sala de aula, nas formações de pedagogia sistêmica, nós fazemos esse sentar na ordem. Então, e na sala de aula também daria para fazer isso? Por exemplo, nas fileiras, você coloca um começo e aí, né, vai indo por até ordem de nascimento. Nós temos que entender que a energia, não é? E a energia ela circula no ambiente, não é? E isso não é uma questão mística, nada disso, nós estamos falando, e assim, não acredite em nada, experimente. Isso, essa postura cética é muito importante. Isso, porque acreditar, vai lá, aplica e vê o que acontece, né? Por favor. Porque nós estamos dentro de um processo científico, entende? Inclusive está registrado como Hellinger Science. Está registrado no mundo, existem protocolos e assim por diante. Então, não é uma conversa de crenças. Né? Então, qual é o sentido do encaminhamento desse fluxo da energia? É o sentido horário. Né? Então, vem da esquerda para a direita. Então, por exemplo, eu poderia ter a primeira fila. Eu vou te mostrar. Isso. Nós temos aqui já recursos, né? Então, nós, por exemplo, uma sala de aula. Se for em semicírculo, por exemplo. Tá vendo? Veja. A gente põe a faltinha, né? Sim, né? E aqui... Então, mas isso, nesse caso aí está em semicírculo. Sim. Se for fazer numa sala de aula convencional, vamos imaginar que aquela escola exige que todo mundo fique em fileirinha, né? Tem como a gente fazer isso também? É mais difícil, mas existe como fazer, não é? Sempre tendo da esquerda para a direita, e aí você começa outra vez, tá certo? Até que a energia, então, faça o movimento, tá certo? Da esquerda para a direita, do mais velho para o mais novo. Mas a altura e assim por diante. Se a criança tiver muita dificuldade e assim arrasta um pouquinho a carteira. Isso é certo, tá certo? Mas é que facilita. Não que, se não for assim, não existe. Não. Facilita. Desgasta menos o professor e a criança tem uma capacidade de foco, de atenção melhor. Esta é a experiência que se tem, tá certo?